Boa noite, tudo ótimo. Como é que você tá? Tudo em ordem? Renata, tu mora onde, Renata? Cambuí, Minas Gerais. Minas Gerais. Maravilha. Bora lá, para a gente respeitar o horário aqui, a gente já vai começar. Renata, seja bem-vinda. Vocês estão chegando aí, vocês vão se instalando, Muito obrigada. vamos se acomodando. Eliana, seja bem-vinda. Boa Nós, noite. nós vamos estar... A gente tem o hábito de estar começando essas aulas do resgate, fazendo uma retrospectiva do que aconteceu nas últimas aulas. Até para poder dar tempo do pessoal estar chegando e a gente não usar esse tempo na hora do conteúdo. Tem muita gente que está chegando no grupo agora, Jailson, Francisco, sejam bem-vindos. Tem muita gente que está chegando no grupo agora e é importante a gente passar essa informação de novo, tá, pessoal? Vocês que já estão desde o começo, vocês entendam isso para poder a gente recepcionar as pessoas que estão chegando agora. Nós estamos fazendo o resgate todas as quarta-feiras, às 8 horas da noite. Por sinal, para vocês que já estão conosco e quiserem convidar algumas pessoas de vocês, da relação de vocês, vocês podem fazer isso também. Eu até agradeço se vocês puderem fazer isso. E para que a gente consiga alcançar outras pessoas. Francisco, está me ouvindo bem? Está funcionando direitinho aí para você? Fala aí, pessoal, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Tá, né? Então, a primeira semana a gente começou... O objetivo do resgate é trazer toda semana um tema de alto impacto para a tua vida, para te auxiliar na tua vida, na tua jornada. A gente começou trazendo um tema relacionado a prejuízos emocionais, como que a gente... declarando guerra contra esses prejuízos emocionais. Depois a gente... e até os financeiros, como que a maioria dos prejuízos financeiros, eles são decorrentes de prejuízos emocionais, inclusive. E aí, como que a gente pode resolver isso? Depois a gente veio para a segunda aula, o poder de decisão, entendendo que toda decisão é uma semente, que uma vez plantada, ela trará uma colheita, e que nem sempre são as melhores colheitas, porque a gente não escolheu bem, não selecionou bem a semente, não preparou talvez bem a terra, por algum motivo. Eu estou falando por metáfora, para vocês entendendo, mas está lá o conteúdo todinho, e a gente escorrendo como que isso acontece, como que a gente pode corrigir isso na nossa rota. E entenda, perceba, vocês que já vêm acompanhando desde a aula 1, a gente vai agora para aulas, acho que é a sexta agora, a gente vai tocar hoje o tema é direcionamento, a gente vai tocar em muitos pontos que a gente abordou, inclusive, anteriormente, que é uma construção, para a gente ir criando uma estrutura dentro de nós, para a gente não ficar dependente, nem vocês ficarem dependentes do programa, e tampouco a gente ficar dependente de nada. A gente precisa estar cada vez mais livre. Essa é a nossa proposta. Ah, Vinícius, mas a gente quer continuar consumindo conteúdo maravilhoso. Eu estimulo vocês a ou aqui ou qualquer lugar, só fica consumindo se vocês verem que tem algo novo, se tem algo que vai acrescentar na vida de vocês, porque caso contrário, isso de vez de fazer vocês, de projetar vocês para cima, vai fazer vocês entrar no modo de estagnação. Eu recomendo que na hora que vocês verem que aqui a gente parou de trazer algo novo que agregue na tua vida, nem fique, para você não perder seu tempo e não consumir a sua jornada, podendo fazer isso de forma mais inteligente, com mais sabedoria. Então fica aqui essa observação. Eu nunca falei isso para vocês, mas é importante isso, tá? É assim que eu faço. Quando eu estou consumindo algum material, eu consumo até aprender, quando eu vejo que tem algo novo acrescentando na minha vida. Se eu ver que está sendo repetitivo, eu saio de cena, passo um tempo, volto. Everton, seja bem-vindo, cara.
Passa um tempo, volto, ver se tem algo novo, para ver se eu não estou perdendo nada, mas eu fico atento a isso para não estar enchendo minha cabeça com muita informação daquilo que não está agregando mais. Tá? Fica essa dica para vocês. A terceira aula foi sobre a condição de vítima e agressor, como que a gente consegue identificar que cenário é esse que nós estamos, e muitas são as vezes que nós nos colocamos, a gente que se coloca na condição de vítima, ou o sistema nos coloca na condição de vítima, ou o terceiro nos coloca na condição de vítima. Mas é melhor, eu até fiz um rios, é melhor a gente ser sempre vítima do que a gente ser agressor. Porque na cadeira do júri, a gente não está sentado na cadeira do réu, a gente está sentado na cadeira da vítima. Só que não adianta ficar entre vítima e agressor, não adianta ficar na condição de vítima. Perceba que eu estou falando a palavra condição. A gente precisa saber lidar nesta condição, como sair da condição de vítima. E aí não existe só um tipo de condição de vítima, existe uma imensidão de condição de vítima. E às vezes a gente está inserido em alguma delas, a gente precisa saber mapear isso para que a gente consiga romper. A quarta foi gestão do tempo, gerindo o tempo, e tem a ver com essa observação que eu fiz aqui agora. Observe bem seu tempo para você não estar matando sua vida. Infelizmente, tem muita gente colocando a vida a um bem mais precioso que a gente tem na descarga e dando descarga e mandando para a fossa. Infelizmente, achando que estar ocupado é sinônimo de ser produtivo, e não é bem assim. Todo produtivo se ocupa, mas nem todo ocupado está produzindo. E a gente tem essa retórica, essa narrativa de dizer, estou muito ocupado, estou muito busy, aqui fala nos Estados Unidos, muito busy e tal. E, gente, isso é matar a sua vida. E achar que o tempo está passando rápido, como muita gente acha, é nocivo para nós. Por quê? Porque não passa mais rápido. É um conto de carochinha que a gente está contando. A gente quer viver uma vida de adulto agindo como criança, querendo historinha para boi dormir. Historinha para poder a gente pegar e ficar... o tempo está passando rápido. Eu faço a pergunta para vocês, eu fiz nessa aula. O quão rápido está passando? O teu tempo não é o mesmo às 24 horas, não é o mesmo 365 dias no ano, não é a mesma 7 dias na semana, não é o mesmo 60 segundos por minuto, porque o de todo mundo é. Então, não existe esse negócio de passar mais rápido. O fato é que a gente não está fazendo o que tem que fazer no tempo que a nós foi dado. E por quê? Porque a gente não está sabendo gerir nosso tempo. E aí a gente fica se iludindo, dizendo, não, mas eu estou muito ocupado. Eu não tive tempo, Vinícius. Mas por que eu não tive tempo? Porque eu estou ocupado. Ocupado com o quê? Às vezes, com coisas que não estão tirando você do seu foco. E hoje o tema aqui é direção, para que a gente ajuste mais ainda os ponteiros, tá? Depois a gente teve semana passada, foi o Dia dos Namorados, inclusive, então a gente falou sobre relacionamento, mas eu não falei só de relacionamento marido e mulher. Eu falei de 4 esferas de relacionamento que nós estamos inseridos, todos nós. Esfera 1, com o teu criador, seja lá como você enxerga isso, se você veio do macaco, eu respeito. Se você acredita na teoria do evolucionismo, está tudo bem. Se você acredita em outras vidas, está tudo certo. Se você acredita em Deus, maravilhoso. Se você acredita de onde você veio, é um ponto de origem. E esse lugar se conecta contigo e se relaciona contigo. E você também com esse lugar, sem que você perceba. Mas isso é um ponto de início da tua jornada. E a gente precisa saber lidar nessa relação. E tem a relação também pessoal, a relação que a gente tem conosco. Estela, Everton, se vocês puderem, abre a câmera aí para poder a gente interagir aqui. Estela, seja bem-vinda, nem falei com você. A gente está jantando, Vinícius, já abro. Não, beleza, show de bola. E aí, turma, o que acontece? E o relacionamento pessoal que a gente tem consigo mesmo é aquele que o tic-teco fica martelando na nossa cabeça, são nossos pensamentos. E a gente não cala essa boca no pensamento. Ela fica toda hora falando conosco. Ela é uma matraca. A gente não consegue aquietar o pensamento, sossegar ele para poder. E a gente está toda hora comunicando algo para nós.
Até fiz um Reels também já falando sobre isso, dizendo, cuidado com o que você anda falando para você. De tanto você ouvir, você acaba acreditando. E se não for verdade, você acaba vivendo uma vida de mentira. Com os pensamentos que você vem pensando acerca de você, das pessoas, das coisas, das situações, do próprio Criador, e assim vai. Aí a terceira escala foi a relação com terceiros. Eu com vocês, vocês comigo, com marido, com mulher, com filho, com parente, com todo mundo que envolve a sua relação de você com o terceiro. E tem também a relação com animais também, tem também a relação com coisas. No inglês chama animal de coisa, mas eu sei que tem gente que se ofende com isso. Mas é por isso que eu incluí na relação de terceiros. Mas a relação com coisas não é só para animais, é também para os teus pertences, aquilo que você tem, aquilo que você comprou, aquilo que você ganhou, aquilo que você herdou, aquilo que você está multiplicando. É a matéria, a tua relação com os teus bens, com o teu dinheiro, com o teu patrimônio, com a tua falta, com a tua escassez, com a tua abundância. Essa é um tipo de relação também. E a gente trabalhou bem isso na quarta-feira. Eu, de verdade, recomendo que vocês que querem romper, que querem, de fato, serem resgatados, ser um dos resgatados. Aqui a gente tem algumas pessoas que a gente, inclusive, já está no processo de mentorar elas de forma com mais intensidade, de forma bem mais envolvida. E assistam essas aulas que vocês ainda não viram. Vocês que viram, maravilhoso. Tem gente que está tão envolvido que até assiste mais de uma vez. Por quê? Porque a pessoa está comprometida com ela mesma. Vinícius, não é doideira não assistir isso mais de uma vez? Eu faço uma pergunta para você. Quantas vezes uma criança assiste um desenho animado? Em inúmeras, não é verdade? Porque, Vinícius, e ela está ali intencionalmente querendo crescer. Não, ela simplesmente, aquilo que ela interessa para ela, ela se dedica. A gente precisa aprender com criança também. Então, aquilo que é interessante para vocês, se dediquem. Se vocês tiverem que ver mais de uma vez, vejam. Eu faço isso. Eu estou fazendo aqui a aula, mas eu também assisto a aula. Eu estava falando para quem foi? Eu acho que foi para você, não foi, Eliana? Que eu disse, eu sou o fã número 1 do VR. Porque eu assisto os meus conteúdos. Eu aprendo comigo mesmo. Você acredita num negócio desse? E às vezes eu estou assistindo um negócio, eu vou anotar. Eu digo, rapaz, isso aqui eu não entendi desse jeito aqui, não. Tá caindo a ficha de uma outra forma. Cair a ficha. Às vezes eu falo isso. Eu tenho 46 anos, eu fui da época do orelhão, turma. Assim, eu tinha orelhão na minha época, que tinha uma ficha. O que é orelhão, Vinícius? Para quem está chegando agora nessa geração. Agora a gente tem um telefone que liga de forma bem diferente. Mas antigamente tinha um danado de uma ficha feita uma moeda, que quando a gente tinha que fazer ligação para alguém, a gente ia no orelhão, era um negócio bem grande, assim, você entrava dentro desse orelhão para fazer uma ligação de fio. Então aí tem o ditado, caiu a ficha, que às vezes tem gente que não... Que é isso que esse cara tá falando, caiu a ficha, eu acho que ele é doido. Mas é porque foi da minha jornada. Muita gente sabe disso. Eu acho que vocês, acho que todos lembram disso aqui. Mas existe isso. E hoje a gente decidiu fazer direção porque foi bem mais votado. Eu vou fazer isso, tá, turma? Eu vou fazer isso no Resgate. A gente vai fazer isso na segunda-feira. A gente vai rodar uma pesquisa com 3 temas para vocês escolherem o que vocês querem nessa quarta-feira seguinte. A gente já tem a grade toda montada, mas eu quero mais interação com vocês. Eu particularmente, eu sinto desejo e falta disso. Mas por quê? Porque é muito ruim comunicar e não ter retorno. É ruim. É igual a você estar numa ligação, você só falando, e não sabe se a pessoa está... você não sabe se está falando com alguém que está te ouvindo.
Então, assim, na segunda a gente rodou uma pesquisa, qual foi foi direção, clareza, desculpa ou dificuldade. E a direção, ela deu um disparo, ela foi número 1. Então a gente pegou, nem era hoje, mas a gente, em respeito ao pedido de vocês, a gente mudou aqui para poder trazer hoje. Mas isso não atrapalha o cronograma, muito pelo contrário, a gente tem condições de modular. Ele está todo conectado, porém modulado. Então não tem problema se você só assistiu uma, se só assistiu a terceira, se só assistiu... Recomendo que assista todas, porém, não tem problema de assistir uma aula isolada, porque ela começa, ela tem meio e ela tem fim. Ela vai ter mais coisas? Tem, porque não dá para eu abordar todo o conteúdo de uma aula em 1 hora, que é a minha proposta. Eu, normalmente, é o que eu queria concluir em 1 hora, só que a gente tem conseguido fazer aí em 1 hora e meia, em média, tá? Mas eu não estou sabe assim, eu não estou medindo esforço para entregar o conteúdo a vocês. Eu não vou estar aqui, não, 40 minutos, 1 hora eu vou parar. Se vocês não podem ficar o tempo do conteúdo, vocês saiam, não tem problema, assistem depois, mas eu não vou ficar aqui, nossa, já deu minha hora, vou encerrar. Não, eu não faço isso. Eu estou aqui comprometido para te resgatar. E se você entender e ver verdade nisso, você vai ficar e a gente vai crescer junto. Vou fazer mais uma observação. Os alunos já estão entendendo isso e eu quero que vocês entendam isso, todos vocês, e até você que está assistindo gravado. Se vocês passaram por uma página de inscrição, vocês colocaram os seus dados e se vocês observaram, tem lá uma imagem fazendo assim, uma mão tirando alguém que está dentro d'água. Eu estou aqui para tirar vocês de onde vocês estão. Mas se vocês não quiserem sair, não tem problema. Eu não vou deixar que vocês me puxem para esse lugar de onde eu já saí. Eu vou fazer isso aqui, ó. De boa. Eu respeito. Você não é obrigado a aceitar. A gente está aqui em uma relação de respeito. Você não é obrigado a aceitar, mas se você não quiser, eu não vou ficar também nesse lugar com você. A gente vai, inclusive, fazer simplesmente isso, soltar e dizer assim, tudo bem, eu respeito, você quer ficar aí, fique. Eu não vou ficar. Eu já saí daí e estou vivendo uma outra esfera na minha vida e só estou voltando porque eu quero me conectar com pessoas que estão que já estão com a vida insuportável de viver a mesma vida de antes, que elas já querem apertar o botão do chega, do basta, daquele de dizer assim, cara, eu não quero mais, eu não aceito mais viver essa vida. Não é do reclamão, tá? Eu quero fazer uma ressalva aqui. É daquela pessoa que Vinícius, eu ando em contentamento, porém sou insatisfeito. O que é isso, Vinícius? Porque eu sou contente com tudo que eu estou vivendo, até com a pancada, até com a dor. Porque nela eu aprendo e aprendo muito. Só que eu sou insatisfeito por quê? Porque eu sei que tem mais. E eu quero mais, eu vou buscar mais. Eu entendi que a minha vida não é uma vida para ser... que a vida... Vinícius, não tem a vida para poder viver a vida de qualquer maneira. Ele não quer passar pela vida, ele quer vencer na vida. Então, para isso, eu tenho que jogar o jogo para vencer e não apenas para competir. Eu não jogo para competir, eu gosto de desafio, por isso que eu estou fazendo isso aqui, e o meu desafio é poder alcançar cada um de vocês que querem esse toque, essa remoção, de tirar de onde vocês estão e a gente ir para um lugar que vocês querem, que vocês merecem e que vocês podem viver, tá? Vinícius, você não conhece a minha história, não preciso conhecer a sua história, eu só sei que é possível vencer qualquer situação que a gente se dispor a fazer. No mínimo, a gente vai mover-se e não vai ficar mais no lugar onde estava. Mas eu nunca vi um princípio ativado dar errado. Nunca vi. Mas, Vinícius, que hora vai começar a aula de hoje? Já comecei. Isso tem a ver com direcionamento. Mas o que que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar e dizer assim, a vida que eu desejo
eu não terei se eu não me mover. E mover para onde? Direção. O que é direcionamento para vocês? Se eu perguntar para vocês, eu tenho uma frase que eu sempre falo assim, ó, quando eu vou fazer essa aula, que é o seguinte: isso aí não é só para essa aula, mas qualquer projeto nosso, ele tem como objetivo, sempre ele tem esse alvo também. Ele tem essa direção, ele tem esse direcionamento. Comprar seu tempo, fazer você comprar tempo, fazer você economizar dinheiro e fazer você aumentar resultado. O que é isso, Vinícius? Comprar tempo, porque aqui, ó, eu tô vendo que só existe pessoas adultas, vamos chamar de mais maduras, vamos dizer assim, com mais experiências na vida. Então, o que é que a gente tem hoje? A gente não sabe quanto tempo falta para poder chegar ao nosso fim, mas a gente tem como comprar tempo. Como fazer isso, Vinícius? Com direção. Por quê? Porque o esforçado sem direção, ele vai sempre fazer um sacrifício de tolo. Ele está correndo para o norte quando o destino é sul. Ele está gastando energia, ele está indo para um lugar aonde ele não deveria estar indo. Ele poderia estar ajustado na rota dele e ir para o lugar de destino. Então, eu não comunico para o preguiçoso, eu não comunico para o cínico, eu comunico para o esforçado, mas que não está satisfeito com a vida, com o resultado que está tendo. E ele quer ter resultados diferentes. Ele pode ter resultados diferentes. Ele merece ter resultados diferentes. E a gente está aqui para isso. Não me entendam mal. É por amor. Amor, falei isso ontem, eu acho que foi para Estela até. Amor não é só isso aqui, ó. Carinho, afago, beijinho. Não é só isso. Amor também é conserto. Amor também é palavra dura, é firmeza, é posicionamento. Não quero que vocês entendam que é por amor isso, gente. Quem está com um pouco mais de tempo comigo sabe que eu tenho muito carinho por vocês e amor pela vida de vocês. Por cada um de vocês. Vocês são especiais para nós, para nosso time. Porque a gente está fazendo isso aqui, não é de qualquer jeito. A gente tem uma estrutura por trás violenta para entregar isso aqui que a gente está entregando para vocês, para poder a gente criar esse ponto de contato, esse ponto de conexão, para que a gente faça diferença na vida de vocês. Quantas são as pessoas que passam pela nossa vida e não marcam nossa vida? E quantas são as pessoas que podem ser, sim, marcar a nossa vida? Então, o nosso propósito aqui é poder marcar a tua vida de forma positiva. Se você só passou por essa aula tem que marcar a sua vida. Se você só passou por esse momento tem que marcar a sua vida. Por isso que a gente é tão intencional e a gente é tão posicionado no que está fazendo e na forma de comunicar também, tá? E aí, a gente tem como objetivo comprar seu tempo. Como que eu vou comprar tempo? Sendo mais assertivo. A aula da Poder de Decisão fala sobre isso, da assertividade, de saber fazer as escolhas, tomar as decisões certas. Para quê? Para que a gente não pague um preço mais alto do que poderia ou deveria ser pago. E onde que a gente ajusta isso? Sendo cada vez mais racional e menos emocional na tomada de decisão. Como que eu vou fazer isso? Como é que eu compro o tempo? Estudando, me dedicando, investindo em mim. Vocês investindo em vocês. É o que vocês estão fazendo. Não é porque vocês não estão pagando que vocês não estão investindo. Investir não é só quando sai dinheiro do teu bolso. Se é que o dinheiro está no bolso. Eu até falo sempre o seguinte: dinheiro no coração é veneno, tá? Mas no bolso ele faz bem. E muito bem. Então, se você tem hoje dificuldade financeira, entenda que dinheiro no seu bolso, ele não é veneno, ele faz bem. A gente pode depois, se vocês precisarem conversar sobre dinheiro, a gente conversar sobre dinheiro também. Mas eu acho até que se eu não me engano, tem uma aula que a gente vai falar sobre isso. Porque comprar tempo, economizar dinheiro. Porque quando a gente economiza dinheiro, significa fazer investimentos inteligentes. O chamado aqui nos Estados Unidos Smart Money. O que é isso? Dinheiro inteligente. É você investir o mínimo que é necessário para ter o maior retorno de acordo com aquela operação, com aquela equação que você está se submetendo.
E isso, eu quero trazer o exemplo da semente. A semente, a gente olha para uma semente, a gente não vê quanto que ela pode render. Mas a gente sabe que aquela semente plantada, se ela vier a vingar, não é vingar de se vingar de coisa ruim, é vingar quando a semente ela morreu e ela nasce, aí frutificou, ela começou a prosperar, ela nasceu, é uma plantinha, e ela começa depois dar fruto. Isso chama de se vingar para os antigos, pessoal da agricultura. E aí, o que acontece com isso? Todo ano, na sua devida estação, vai dar colheita. De quê? De frutos. Ou seja, você investe pouco numa semente, relativamente pouco, mas o fruto, ele é pontual, mas a colheita a gente não consegue nem contabilizar, porque são todos os anos dando colheita na devida estação e ainda assim com vários frutos. Não, Vinícius, não é assim não. Tem colheita que estraga a safra. Tudo bem. Nem toda semente que nós vamos plantar, ela vai lhe dar a colheita. Eclesiastes, na Bíblia, fala isso. Ele diz assim, ó, para mim e para vocês, planta de manhã, planta de tarde e planta de noite, porque você não sabe qual dessa semente vai prosperar, mas não retém a mão da plantio. Então, o que é o investir e economizar o que é economizar dinheiro, que eu falo? É a gente fazer investimento em semente. Por quê? Porque a gente investe pouco e tem um resultado grande. E a gente, quando encontra as sementes que vai dar que vinga, que vai dar o fruto, que vai dar as colheitas, a gente tem colheita para a vida toda. É possível a gente contar uma semente de manga, mas é impossível contar quantas mangueiras vêm depois, com o passar do tempo, daquela semente, decorrente daquela semente. Vocês estão entendendo até aí? Acelerar resultado. O que seria acelerar o resultado, Vinícius? Acelerar resultado significa dizer o seguinte, que a gente pode escalar as coisas no mesmo espaço de tempo. Como? Para quem já viveu, quem está começando a jornada da vida agora, ele tem mais tempo. Mas para quem não está começando agora, já comeu uma parte da vida, já comeu um bom parte do tempo. Só que o que é que a gente precisaria fazer com isso? A gente precisaria ser intencional e acelerar resultado como? Remindo o tempo. Inclusive, é uma instrução que tem dentro da Bíblia também. Efésios 5,15 fala sobre remir o tempo no livro da Bíblia. Só que aí como que a gente pode fazer isso? Aumentando as nossas fontes de ativo, aumentando o nosso plantio, aumentando a nossa quantidade de sementes. Como é que a gente aumenta a quantidade de semente? Fazendo as escolhas certas, ajustando os prejuízos emocionais, entendendo o que a gente tem em nossa volta, entendendo quem nós somos, entendendo, saindo da condição que nos colocou, que a vida nos colocou de vítima, fazendo, estou comentando agora todas as aulas que passou, tá vendo? Aqui, perceba isso. E se relacionando da forma adequada com as coisas que estão à sua volta, falei isso sobre o relacionamento na aula passada, e fazendo a gestão de que, no seu tempo, o tempo de todo mundo é finito, a gente vai ter que ser mais intencional no que a gente faz no agora, no hoje. Para quê, Vinícius? Para a gente não estar tão distraído com as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Às vezes, como eu falei, a gente está colocando nossa vida numa descarga, na bacia sanitária e dando descarga e mandando embora. Como? Matando o tempo. Agora não, a gente está investindo tempo nesse treinamento, vocês estão investindo a vida de vocês nisso. E se isso não ficar só no campo da informação, e se vocês fizerem a execução disso, que tem a ver com a questão do direcionamento, vocês estarão acelerando os resultados. Vocês estão comigo até aí? Estão entendendo? Fala para mim. Se quiser, pode abrir aí o microfone para falar. Perfeitamente.
Estou acompanhando Joia. o raciocínio. Eliana botou ok, legal. Renata também. Maravilha. Gente, o que é a tal da direção? Para que ela serve? Por que vocês escolheram esse tema? Por que eu tinha também no cronograma falar sobre direção? Vocês sabem dizer, um de vocês, o que é que significa a questão da direção para vocês? O caminho. Um caminho, né? Caminho. Francisco, diz aí uma palavra. O que seria direção para você, Francisco? Olha, sinceramente, no momento agora eu estou meio sem direção, meio preocupado com as coisas. Então a gente pode colocar perdido nisso? Pode Quem está sem colocar direção pode dizer que está perdido? Eu estou meio perdido. Então é um caminho, é perdido. Eliana, o que seria a questão da necessidade da direção para você? O que significaria isso para nós? Uma luz. Uma luz, boa. Uhum. Renata, fala para nós. Eu acho que direção é você ter um foco e você saber e traçar uma rota, saber onde você vai chegar. Muito bom também, foco e rota. Quem mais? Everton. Eu acho assim que direção. Vou dar um exemplo. Bem aí como ela falou sobre rota, se eu sair do Brasil e mudar o leme do meu barco por alguns ângulos, eu posso chegar na África. Como também eu posso mudar a direção e seguir um outro destino, Europa. Mas aí o que acontece? O que eu quero nesse direcionamento. A direção tá indo para o mar, tá indo para frente. Mas e o direcionamento? A direção é para frente, mas o direcionamento vai me trazer um resultado. Então vamos colocar aqui, a sua palavra seria resultado, então? E direção tem a ver com resultado também, né? Sim, para mim no requisito de resultado. A direção vai trazer um resultado. Boa. Estela, qual que seria o significado para você de direção em uma palavra? Caminho. Rota. Caminho, boa. Foi rota, foi igual como o Jailson. Quem está contigo aí é Gilberto? Gilberto, prazer. Satisfação conhecê-lo, viu? Gilberto, para você, o que seria direção, Gilberto? Um caminho, né? A ser seguido. Caminho também, boa. Fala aí, Edson, para você. Caminho seria uma rota, né? De direção aonde a gente está procurando o que a gente almeja, né? Então a gente precisa desse caminho e ter uma rota do destino onde a gente quer chegar, né? Então é o que a nossa amiga falou aí. Boa. Então para a gente não repetir a palavra, vou botar destino, então, beleza? Pode ser. Seria relacionado a destino também. Show de bola. Turma, propósito, olha só. Né? Propósito também, poderia ser também. Boa. Olha só, turma. Que bacana isso. Eu fico feliz de ver que vocês estão participando de uma forma envolvida mesmo. Sabe por quê? Vocês estão pensando. Sabe, deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês verem o quanto que eu me alegro com isso que vocês fizeram agora. Quando a gente está... acho que todo mundo passou por uma sala de aula já, né? Quando você vai no lugar e aí o professor pergunta uma coisa para o primeiro, normalmente os outros vai falar sempre a mesma coisa que o outro falou. Ah, mas fulano falou, tem até piada de Juquinha, aquele negócio, né? Mas fulano falou que eu ia falar, tal, não sei o quê. E vocês, cada um, disseram uma coisa diferente. Isso é muito bacana, porque vocês estão pensando. Eu amo gente que pensa, gente. Isso é maravilhoso. Porque faz a gente olhar e dizer assim, peraí, eu não estou seguindo o que todo mundo está falando. Em uma palavra só, vê quantos sinônimos a gente conseguiu arrancar. Vê que massa isso. Isso enriquece a aula, enriquece o conteúdo.
E quem é que está fazendo isso? Eu sozinho não, eu estou fazendo isso com vocês. E aí, o que eu quero que vocês entendam? Agora fechando parênteses e falando aqui, sabe uma coisa que eu vejo importante sobre direção? Que eu me apeguei muito na minha vida com isso, e eu quero compartilhar com vocês. Me permita falar isso, e eu quero que vocês entendam que eu não estou falando, não estou defendendo religião, eu não defendo religião, eu respeito a religião, mas eu não estou defendendo bandeira religiosa, muito pelo contrário, eu defendo a vida espiritual no nível alto. Isso eu defendo. Como? Para mim, como que eu vejo essa questão da direção? A Bíblia vai falar que Jesus é o caminho. A Bíblia fala também que o nosso guia é o Espírito Santo. E aí eu criei até um jargão que eu falo assim, ó, o meu caminho é Jesus, o meu guia é o Espírito Santo, e o meu alvo é o quê? São vocês. É alcançar vocês. É poder falar isso que a gente está conversando aqui para vocês. Para cada um de vocês. Eu nem digo tanto no plural, é no você. É para falar com o Francisco, é para falar com a Eliana, para falar com a Renata, com o Edson, com o Jailson, com o Everton, com o Gilberto. Por quê? Porque quanto mais a gente valoriza o outro pelo que ele é, mais a gente conecta com o outro. E aí a gente consegue entender qual é a direção adequada para aquele outro. Não é que seja a minha direção, é a direção que vocês vão encontrar. O meu propósito aqui é fazer com que vocês encontrem a direção de vocês, não a minha. Eu estou fazendo isso, você não é obrigado a fazer isso. Mas vocês têm um destino. Então, direção para mim tem a ver com destino também. Tá? E a gente pode usar o exemplo, hoje é fácil, né? Todo mundo tem um smartphone na mão e usa muito o GPS. Por quê? Porque se a gente não tiver o GPS, aqui mesmo nos Estados Unidos, eu fico imaginando as pessoas chegarem aqui há 20, 30 anos atrás, para andar nesse lugar, sem falar a língua, com um mapa de papel. Vê que dificuldade que não era. Hoje a gente joga aqui, ó, quero sair daqui e ir para cá. E o mapa traça a rota. Vai. E fica fácil, suave. O que a gente pretende fazer aqui com vocês hoje? Que vocês entendam como que vocês podem ter um GPS com a visão macro de satélite para vocês traçarem a rota micro que vocês têm que criar para vocês percorrerem. Vocês estão comigo até aí? Como que a gente vai fazer isso, Vinícius? Mais uma vez, eu vou fazer menção sobre o Criador. Por que o Criador? Porque ele é o soberano, ele está acima de tudo e de todos. Então, como que eu posso ter uma visão macro? Imagina o Google, quando a gente pega e dá um zoom nele e aproxima. Bota bem pertinho aqui. Ou então, quando afasta, faz... Antes, você estava vendo só meu olho quando eu aproximei. Mas quando afastou, agora você vê meu rosto, vê uma parte do meu corpo. Então, você aumenta o teu ângulo. E é importante que vocês entendam como que vocês têm que fazer o zoom de aproximar e de afastar. Por que, Vinícius? Para você não ficar só tendo a visão do olho do furacão. Você precisa enxergar as coisas de forma macro e executar no micro. Vocês pegaram isso aí até agora, isso já faz uma diferença grande, tá? Por que, Vinícius, você está dizendo isso? Porque quando a gente está vivendo a nossa vida, a gente está naquela hora que a gente está dirigindo para o destino que a gente quer ir, a gente não consegue ver o trânsito que está se formando ali na frente. Quando a gente vê, a gente cai no trânsito, cai nos obstáculos. A rua está interditada, uma árvore caiu, um acidente aconteceu e tira a gente do time, não tira de rota, tira só do time. E o que pode me tirar de rota, Vinícius? Um desvio para a esquerda ou para a direita. Mas
o desvio, ele pode ser um desvio para só me tirar do obstáculo. Me tirando do obstáculo, eu posso corrigir a rota e voltar a partir do momento que eu passo pelo obstáculo. Mas existe também desvios que não me põem de volta. Quais são esses desvios que não me põem de volta? A distração, por exemplo. É um veneno muito grande, é um inimigo da direção, tá? Distração. Vocês tomavam nota aí, feito o Jair está anotando. Por quê? Porque a distração é o seguinte. Tá eu e você com o destino traçado. Agora, pouco mesmo, daqui a alguns dias eu vou estar fazendo uma viagem de quase 20 horas dirigindo, porque a gente vai se mudar, eu vou levar algumas coisas, vai no caminhão, a gente vai dirigindo, eu vou dirigir esse caminhão. Eu vou percorrer 20 horas. Como é que eu sei que são 20 horas? Porque eu sei a distância. Então, quando eu coloco a distância de um ponto, eu vou sair da Flórida e vou para o Texas. Aí eu tenho um destino traçado, um alvo está bem aqui em cima, e eu estou bem aqui na Flórida. Só que o meu alvo, eu nunca vou alcançar se eu não começar o processo de iniciar a minha ida, para eu chegar nele. E se tiver alguma coisa que me distraia no caminho, como, por exemplo, eu preciso, presta atenção nas palavras, eu preciso parar para abastecer. Senão eu não consigo percorrer. Maravilhoso. Mas eu vou parar para abastecer, ou eu vou parar para ficar conversando no posto de gasolina, ou eu vou parar para ficar olhando loja de conveniência, ou eu vou parar para poder demorar num banheiro, ou fazer uma ligação. Isso vai me tirando do tempo de rota. Eu estou falando de forma como metáfora, para dar exemplo a vocês, mas eu queria que vocês começassem a mapear vocês e dizendo assim, eu quero fazer, sei lá, 10 vezes mais de retorno financeiro do que eu estou vivendo. Só querer não vai adiantar. Se você não for focado e comprometido com o seu destino. Se eu ficar naquela loja de conveniência, eu vou chegar no Texas? Sim ou não? Não, né? Porque eu parei. Ah, Vinícius, mas e se o tempo de abastecimento é uns 30 minutos, vamos supor, que vou no banheiro tal, não sei o quê. Está calculado mais ou menos isso dentro dessas 20 horas. E se eu respeito esse tempo, eu volto para a pista e sigo viagem. Igual uma corrida de Fórmula 1, que o cara para no cockpit para poder trocar pneu, abastecer, fazer aquela coisa toda. Mas ele não fica estacionado lá. Ele parou, mas ele não ficou lá parado para sempre. Ele voltou para a pista e ele sentou o pé para poder ele recuperar o tempo. E ele chegar em primeiro lugar. Qual é a sua corrida? Você tem que conhecer qual é a sua corrida. Qual é o seu destino? Eu não posso dizer a você que o seu destino é esse. Porque você é uma pessoa que tem uma jornada, tem uma história que tem que ser respeitada e você que deve fazer suas escolhas. Mas eu preciso que vocês saibam qual é o teu destino. Como que você vai buscar ter direção se você não sabe o destino? Para onde você quer ir? Do que adianta ter a danada da direção se eu não tiver a execução? Eu sei, eu quero ir para o Texas. Mas eu não entrei nem no carro, nem liguei o carro, tampouco me preparei para essa viagem, não botei gasolina, não fiz a mala, não botei a mudança. Quando que isso vai acontecer? Turma, parece que eu estou falando uma coisa que é óbvia, mas é o óbvio que funciona muitas das vezes. Não vai acontecer. Não adianta você querer aumentar sua renda. Esse é o teu alvo, é o teu destino. Se você não se preparou, não está se preparando para isso no comecinho aqui e acha que o que tem é pouco para poder fazer isso, aí acha que você às vezes tem um desejo de ter uma vida de dependência financeira, viver de renda passiva, aí acha que seus R$8
não valem nada. Só que se você pegar R$8 e compra um título imobiliário, por exemplo, e esse título imobiliário, sabe o que é que vai render? Todo mês ele vai render uma fração para você. Se você fizer isso, você já pode dizer que você tem renda passiva. Você não pode dizer ainda que vive 100% da renda passiva, mas você pode dizer que você tem uma renda passiva. Você concorda comigo? Você tem um aluguel recebendo ali. Você botou 8, eu estou falando 8 porque eu acho que foi o último título que minha esposa comprou esse mês, foi 8 e pouco, de fundo imobiliário. Deve ter até mais barato, para ser bem franco, deve ter até mais barato. Mas você desconsidera esse dinheiro, você desconsidera seu R$1. Você acha que é pouco. R$1 não vai fazer nada, Vinícius. Só que é R$1, com mais R$1, com mais R$1, que vai começar a... Não é só ele mais um, mais um, mais um. É ele com o fator tempo, com o fator taxa de juros. Aí ele vai multiplicando isso. Mas vamos voltar para a viagem do Texas. Tem um momento na minha viagem que eu não sei onde eu tô. Tô perdido, feito o Francisco falou. Vinícius, eu tô indo para um canto, mas eu nem sei para onde eu tô. Tô perdido, cara. Não sei onde eu tô, não. Mas eu tô aqui, ó, dirigindo. Eu não preciso saber onde eu tô. Eu só preciso saber que eu tô na rota e que se eu não parar e ficar parado, eu vou chegar no meu destino. Vocês entenderam isso? Às vezes não precisa a gente estar situado de tudo. A gente só precisa saber o alvo é este, eu estou na rota e se eu não parar, eu vou chegar. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual é o destino de vocês? Vocês sabem me dizer? Não precisa me dizer, porque é coisa de fórum íntimo, não precisa para a gente não expor aqui. Mas vocês saberiam me dizer? Vinícius, eu sei. Anota esse danado aí. Sabe por quê? Porque daqui a pouco eu vou pedir para você colocar a data de chegar nesse lugar. Isso tem a ver com direção. Porque não adianta ter um destino se eu não sei quando que eu quero chegar lá. Isso também é outra direção do destino. Vamos supor que Renata pega e diz assim, Vinícius, sabe o que eu queria? Eu queria muito era fazer uma viagem para os Estados Unidos. Quero muito estar aí de novo, ou então ir pela primeira vez. Aí, beleza, Renata. Quando é, Renata, que tu queres fazer isso? Sei não, Vinícius. Nas férias de dezembro. Quando? Nas férias de dezembro. Olha aí, Renata já meteu a data aí, ó, gente. Nas férias de dezembro. Dezembro de quando? Porque dezembro tem todo ano. De 2024. Caramba, eu quero receber você aqui, Renata. Gostei disso, viu? E aí, Na verdade, eu queria... Vai vir junto ou não? Turma. Tem que ir, né? Pois é, olha só, como que é importante. Adiantava ela dizer só dezembro, sem saber qual era o ano, porque dezembro tem todo ano, concorda comigo? Inclusive, o dezembro vai chegar, tá? Para todos nós. E normalmente dezembro vai ter aquela listinha dos desejos. E normalmente a listinha dos desejos, elas sempre estão repetindo os desejos dos últimos 3, 4, 5, 10 anos atrás. E esse desejo tem a mesma semelhança do destino, tem a mesma semelhança do alvo, do lugar de direção que a gente está buscando. Mas só que a gente parou no tempo. A gente muitas das vezes parou, estacionou, porque ficou perdido. E aí eu não sei, Vinícius, se eu tenho que ir para frente ou para trás. E não buscou direção. O homem, o macho, normalmente tem essa dificuldade de pedir ajuda e dizer assim, para que lado é para tal canto? O homem dirigindo, ele faz o seguinte, não, deixa que eu acho que é por aqui. Ele fica insistindo. A mulher, ela já quer parar e perguntar, moço, para onde que é esse endereço que eu quero ir? O homem não, ele fica discutindo até com a esposa, às vezes é assim, não, eu acho que é por aqui. Ou só sou eu que é assim? Tu também é assim, Edson? Também sou. A gente quer ir na adivinhação, gente. Tu também, Jailson? Francisco? Ever?
E vocês, mulheres, vocês Também não querem... é uma característica nossa, né? Não é? E vocês, mulheres, não querem já saber a informação já antes, né? Para não estar gastando energia à toa? Isso é uma questão, uma característica, como o Jailson falou. Só que, Vinícius, como que eu vou fazer? Eu agora já sei. Renata quer estar nos Estados Unidos em dezembro de 2024. Aí eu faço uma pergunta para Renata. Renata, tu já tem passaporte? Não, ainda não. Mas Tá. já tenho plano Plano de quê? de adquirir meu passaporte, de tirar meu passaporte. Então, quando que vai ser? Vai ser, bem, como eu estou numa cidade pequena, aqui não tem, eu tenho que ir para São Paulo para fazer o passaporte. E eu tenho planos de ir daqui 15 dias para São Paulo. Perfeito. Olha só, a viagem de Renata se construindo. Mas para Renata... tira o passaporte online? Não, tira online. Tem como tirar online, mas às vezes tem que fazer marcação. Mas é boa informação. Boa informação, Também, eu não sabia. Aí, olha só a viagem dela se construindo. Por que eu estou fazendo essa pergunta? E a gente está fazendo eu estou usando a palavra viagem, porque viagem parece que é bom para todo mundo. Mas só que às vezes o destino da gente não é uma viagem. Às vezes é sair do buraco. Às vezes é resolver um problema grande. Às vezes é sair do atoleiro. Mas eu quero suavizar aqui com vocês, mas serve a viagem de dezembro de 2024, serve também não ser a viagem. Pode servir também sair da minha condição que eu estou hoje. E o que eu preciso fazer para fazer isso? Aí eu fiz a pergunta. A gente descobre o destino. Quando eu descubro o destino, eu jogo ele aqui, ó, no meu alvo aqui. Agora eu pego e digo assim, para eu chegar dia dezembro 24, do dia 1 ao 31, todo dia é dezembro. Que dia vai ser? Que horas eu vou comprar essa passagem? O que eu tenho que levar? Qual é o aeroporto que eu vou embarcar? Aonde eu vou chegar? Eu começo a planejar toda a jornada da viagem. Maravilhoso, isso é muito gostoso, inclusive. A minha viagem, quando eu faço, eu gosto da viagem do antes, do durante e do depois. Viagem, para mim, turma, não é nem despesa, nem considero como despesa, eu considero como investimento. Eu considero como acelerar meus resultados, inclusive, como economizar dinheiro, inclusive, como também comprar tempo, porque eu ganho experiência toda viagem que eu faço. Eu vivo cada fase dela, desde a preparação do passaporte. Eu perguntei, cadê o... Não tem como entrar aqui não sem passaporte, tá, turma? Tem que ter, para viajar para um outro país tem que ter passaporte. Aí tem o danado do visto. Depois do passaporte tem o visto. Sabe o que eu estou montando aqui com vocês, que eu quero que vocês entendam? Que tem que ter o alvo, que é o destino final, e tem que entender que tem os processos a serem percorridos. Lembra disso, Jair? A gente conversou ontem isso? Só que alvo, resultado de chegar nos Estados Unidos, dia 20 de dezembro 24, é um resultado que a gente não controla. Sabia disso? A gente deseja, só que a gente não controla. Pasmem, a gente não tem controle nisso. Isso aqui é um resultado que vai acontecer se a gente fizer o que a gente controla. Marcar um passaporte, perguntar para a Everton, como é que é esse negócio do online? Não sabia. Muito boa essa informação. Eu posso até dar entrada amanhã. Não mais daqui a 15 dias. Eu vou acelerando. Lembra? Eu vou remindo o tempo. Eu já pago a taxa, já me inscrevo, tirei o passaporte. Sabe qual é o meu próximo passo? Visto. Aí é o que você controla, que vai fazer você chegar no lugar de destino aqui em cima. Vocês estão entendendo? Vinícius, não fala da viagem, não. Vamos meu problema mesmo, na minha dor. Eu tô
encrencado, cara. Eu tô cheio de pepino. Beleza. Bota o nome aqui, ó, alvo, sair do pepino. Pega esse pepino aqui e resolver ele. Como? Eu tô aqui, ó. Ele tá muito longe, porque o pepino é grande. Aí o que é que você vai fazer? Você vai ver o que você o que você tem à sua disposição para resolver o pepino. Não tem como resolver, Vinícius. Será? Faça pergunta para você. O que é que você quer? Quando você quer resolver isso? O que você precisa para resolver isso? Com quem você pode contar para resolver isso? Olha só, vai fazendo pergunta para você encontrar as saídas. Não é a distração, é os desvios do obstáculo que te parou. Você viu? A Renata quer fazer a viagem, marcou a data de chegar, mas ela ainda não tinha um passaporte. Com todo respeito, tá, Renata, aqui para você. Mas você viu, pessoal, vou usar esse exemplo. Vocês viram quando na hora que eu perguntei, tem o passaporte? Deu uma engasgadazinha? Porque vai chegar dezembro e esse passaporte não chega se ela não partir para cima do passaporte. Esse é o segredo de quem tem resultado, turma. Parece uma idiotice isso que eu estou falando, mas é o fazer. Pode falar, Renata. E é bem legal isso que você colocou, porque às vezes a gente tem uma meta e a gente fica colocando obstáculos, mas o principal a gente não foca, né? No caso, querer viajar é uma coisa, saber a data, às vezes a gente tem até o horário, tudo, vai desenhando tudo, mas o principal, o passaporte, que é o documento. Que é um impeditivo para você ir, né? É um impeditivo. É. Aí, às vezes, você diz assim, mas eu quero muito estar aí em dezembro, mas eu não tenho dinheiro. Ok. O dinheiro é um empecilho? Talvez não. Ontem eu até falei, eu acho que foi para Eliana. Eliana, eu falei para Eliana isso. Eu disse assim, eu tenho comigo, sabe, turma, o seguinte, eu aprendi isso lá atrás. Se o meu dinheiro pagar meus sonhos, se o meu sonho for pago por minha conta bancária, o meu sonho sempre é pequeno. Por que, Vinícius? E se eu tiver o dinheiro que pague? Ele é pequeno. Porque ele coube dentro de um orçamento. Porque eu posso ir muito mais longe. Lembra que eu falei que eu sou insatisfeito? Eu quero mais. Tem mais para mim. Eu vou pegar a minha porção, que está na vida, na minha jornada. Se eu tiver o dinheiro para pagar meu sonho é pequeno. E como é que eu faço então, Vinícius? Eu não paro na minha condição. Eu tomo a decisão e eu crio condição para bancar a minha decisão. Sabe como é que a gente fez para vocês estarem aqui? A gente começou, eu falei para a Eliana também isso ontem. Eu criei um livro, comecei a vender esse livro online, levantei caixa, coloquei na mão do Edson, que está aqui, e disse, Edson, faz uma campanha de tráfego pago para a gente encontrar as pessoas que querem ser resgatadas. E eu encontrei vocês. Ou seja, eu poderia ter feito com o dinheiro que eu tinha? Poderia. Só que eu nunca faço nada com aquilo que eu tenho. Eu sempre me desafio a criar algo novo para me levar para o lugar que eu quero ir. Eu encontro os meus obstáculos. Eu falei que eu tive uma reunião com ele, ele disse assim, Vinícius, a gente precisa de dinheiro para poder achar o povo. Eu disse, quanto? Ele fez, a gente precisa de X. Eu disse, tá, beleza. Vamos fazer o seguinte, em tantos dias eu vou colocar, eu passei o cartão para ele, eu disse, vamos, em tantos dias a gente faz isso. Foi assim ou não foi, Edson? Por quê? Porque se eu trabalhar com o que eu tenho, eu me garanto, eu bato no peito e digo, eu sou o cara. Eu quero me desafiar. Deuteronômio 8:17 da Bíblia diz assim, não diga que é na força do seu braço que você faz. Antes, é o Senhor que te dá força no braço para você adquirir riqueza.
É um princípio que está lá na Bíblia. Então, eu não fico preso na minha condição. Eu olho o que eu quero. Eu estou morando nos Estados Unidos aqui, turma, porque eu tomei a decisão. E aí, quando eu decidi vir, eu comecei a criar as minhas condições para estar aqui. Só que o que acontece com a gente? Não é só o ponto do passaporte. Às vezes a gente trava porque a gente olha e diz assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu não conheço gente importante. Eu não sou inteligente. Eu não tenho mais tempo. Eu já passou minha fase. Eu não... Você começa a se justificar para não fazer o que você gostaria de estar vivendo. Só que só vai viver se fizer. E não pense que você está velho demais, não pense que você está novo demais, só entenda que você tem um tempo do agora para você fazer o que tem que ser feito. Sabe aquele velho ditado, tomar vergonha na cara e fazer o que tem que ser feito? É isso que tem que fazer. Se eu quero, e até criei uma ferramenta que eu falo isso nas mentorias, que chama assim, ó, PQND. O que significa o PQND? Eu preciso, eu quero, eu tenho necessidade, eu tenho desejo. E por que eu não vivo isso tudo? Se eu quero, eu preciso, eu quero, tenho necessidade e desejo, tudo isso é legítimo. Para quem quer sair do pepino, é legítimo ter tudo isso, concorda? Para quem quer fazer uma viagem de férias, poxa, muito sadio isso também. Para quem quer ter um dinheiro para comprar uma pizza com a família, muito bom também. Não é luxo, não, isso não, gente. Pagar conta não é luxo, não. Ter dinheiro sobrando também não é luxo, não. Ter dinheiro aplicado também não é luxo, não. Tem gente que acha que é luxo. Não é, não. Existe uma promessa dentro da Bíblia para as pessoas viver uma vida abundante. O que é a vida abundante? É uma vida que não está faltando nada. Não é uma vida de escassez. Escassez é quando falta alguma coisa. Está escasso, tem pouco. Agora, o que é o abundante? É quando está sobrando, quando está pleno. Na verdade, não é nem quando está sobrando, é quando está cheio, está pela tampa. Imagina você tentar botar gasolina no seu carro e o carro está lá dizendo, não cabe mais. Se você insistir, o que vai acontecer? Ele vai transbordar. Vai derramar. Só que o que às vezes a gente não faz, o que a gente quer no destino que a gente quer chegar? Porque a gente está cheio de vazamento na vida. Então, o que a gente está botando água, mas o carro está furado, o tanque. Então, quanto mais apertar na mangueira, mais vai entrar gasolina. Mas não vai ficar. Porque tem vazamento. E o que é o vazamento? Às vezes é a distração. Parou no posto, ficou conversando. Perdeu tempo. Às vezes é um prejuízo que você criou lá atrás. Às vezes é um desavisado que chega na tua vida e tira a tua atenção. Às vezes é você não ter clareza do que você quer. Às vezes é você nem saber qual é o ponto de destino. Isso é um vazamento violento. Como é que eu vou? Para onde? Não sei. Então não adianta ter a direção. Para ter a direção, eu preciso saber o lugar que eu quero chegar. Eu preciso saber onde que eu estou. Muito importante também. Porque como é que a Renata vai comprar passagem para chegar aqui se ela não sabe onde ela está? De onde ela vai partir? Onde vocês estão hoje para o lugar que vocês querem chegar? Onde você está? Não é geograficamente só não, gente. É o teu momento, a tua condição, a tua realidade. Onde você está? Eu estou no meio de um atoleiro. Tenho uma dívida de X mil reais. Tem problema com A, com B, com C. Isso é uma localização, isso, sabia? Isso é tomar consciência do real problema. E qual é o problema como é que a gente resolve o problema? Com uma coisinha chamada solução. Qual é a solução? Destino. Como é que eu resolvo o destino? Encontrando o meu ponto de localização. Não parece bobo, né, essa conversa? Mas ela é bem aplicável para qualquer condição nossa, gente.
Ninguém vai conseguir chegar onde quer se não sabe onde está. Não adianta também você buscar ter direção se você não fizer a execução que precisa ser feita. Se não percorrer o Não caminho, né? Se não tiver um caminho, não vai chegar se nunca. não tiver a rota traçada. Não chega. Saber quanto E tempo não leva, o que tem que ser adianta feito. também ficar só planejando, que é um erro que eu vejo muito aluno cometer. Querer ficar só no planejamento. É massa planejar, tá, gente? Faça. Mas tem um problema muito sério na vida de muita gente, que é o chamado recomeço. Não, agora vai. Segunda-feira. Lembra, Everton? Você me perguntou o que a gente faz segunda-feira amanhã, numa live. Todo mundo só quer começar a fazer as coisas na segunda-feira. É o dia oficial de começar. O recomeço, ele é bom. Mas se você vive recomeçando, você não recomeçou. Você está voltando toda hora. Imagina, todo dia Renata sai de casa para fazer o passaporte. Aí ela não se distraiu, não conseguiu, deu alguma coisa errada. E aí ela, não, mas amanhã eu vou. E vai mesmo. Aí ela vai e recomeça. Ou seja, aquele dia que ela, quantos dias perdido para fazer a tentativa de fazer o passaporte? Quantos dias vocês estão perdendo da vida de vocês, que vocês estão ainda na busca do recomeço? Aciona o recomeço e de agora em diante é só avanço. É só seguir a rota. Mas, Vinícius, cadê a rota? A rota tem a ver com o ponto de localização, onde que eu estou, para onde eu vou, qual é o traçado, quais os obstáculos, quais as necessidades que eu tenho diante do caminho, quais as ferramentas que eu preciso levar, o que eu preciso ter no caminho, eu preciso disso e disso. A primeira coisa que eu perguntei para a Renata foi se ela tinha passaporte, porque ela precisa. Você precisa fazer pergunta para você. Para onde você está, para onde você está indo, o que você tem que ter e o que você tem que levar, o que fica no lugar onde você está, o que pode ir com você para o lugar onde você vai. Aí você começa a tomar, opa, eu estou me situando, cara. E outra, turma, de boa, não fique esperando por ninguém, não. O destino é teu. Ninguém vai levar você no destino, não. Você precisa pegar e dizer assim, eu vou querer chegar? Vou. Lembra do PQND? Por que isso não acontece, Vinícius? Porque falta o D da direção, que a gente está conversando aqui, e o D da decisão. Vinícius, também não precisa da condição, não. Eu provei a vocês que não. Você não me provou, não, Vinícius, porque eu preciso de condição, eu preciso de dinheiro para pagar a conta de chegar lá. Não paga só com desejo, e nem com necessidade, nem com porque eu quero, nem porque não paga com PQND, eu sei que não paga, mas também não paga com minha decisão e a direção. Não resolve. Eu tenho que ter o dinheiro para pagar. Beleza, encontramos um obstáculo, não estou com dinheiro. E como é que eu faço para ter dinheiro? A gente dá um passo atrás aqui e analisa, peraí, a viagem é tal dia, o custo é X, eu preciso de dinheiro para pagar ela, então eu faço o dinheiro quando? Hoje. Eu faço o quê? O que você faz? Eu faço isso, isso e isso. Isso aqui está dando dinheiro para fazer o que você precisa, resolver esse problema aqui, ou o sonho? Não. Então tem que fazer o quê? Ter mais semente. O que é mais semente? Entrada de novos ativos. Eu vou fazer uma renda extra. Vou fazer algo diferente. Vou perguntar a Vinícius se tem uma vaga para poder trabalhar com ele. Vou ver o que é que eu vou fazer, mas eu quero é dinheiro agora. E, turma, não tem problema da gente ter a nossa vida focada em dinheiro, não, tá? O que a gente não pode ter a nossa vida focada em dinheiro como primeiro lugar, que é o lugar onde a gente põe ele no nosso coração. Mas a gente pode fazer as coisas por dinheiro. Você não está sendo prostituto que está fazendo por dinheiro, não. Tem gente que faz de forma
e até se prostitui quando ela começa a se vender pelo dinheiro. É diferente, mas o dinheiro é uma ferramenta para bancar os teus objetivos. Porque você tem uma causa. Lembra quem foi que falou do foco? Foi Renata. Tem que ter um foco. O foco tem que ser na causa e não só nas coisas. Eu tenho um livro que é muito massa, que é assim: foque numa única coisa. Pega essa, viu, Jailson? Foque numa única coisa. Esse livro, ele é muito bom. Só que por que eu não faço assim? Porque eu tenho que focar, na verdade, a rigor, em uma única causa. E não numa única coisa. Por quê? Porque coisa é uma coisa passageira. Coisa, ela tem o valor ele é efêmero. Ele logo passa. Causa tem peso de eternidade. Tem legado. Tem significado geracional. Causa. Coisa é algo pontual, que logo o tempo vai fazer passar. Coisas. Se eu foco em coisa, eu fico com a minha vida vazia. Agora, se eu foco em causa, não tem problema eu ter várias coisas que eu tenho que resolver. Vocês pegaram essa? Quer ver um exemplo claro disso? A pessoa que está dirigindo, ela está focando em dirigir. O objetivo dela é chegar num destino, de um ponto a outro. Ela tem uma causa. Mas sabe quantas coisas ela faz para chegar naquele lugar? E aí as pessoas pegam e olham para você e dizem assim: mas sabe por que você não tem isso? Que você fica perdendo o foco. Você faz muita coisa ao mesmo tempo. Mulher gosta, mulher sabe fazer isso. Mulher tem a capacidade de fazer isso. Ela sabe fazer várias coisas ao mesmo tempo. E o homem deveria aprender com a mulher. Mas entendendo que o foco dela não é nunca na coisa, e sim na causa. Quando eu tenho que olhar retrovisor, dirigindo, eu tenho que pegar na direção, eu tenho que botar a sinaleira, se estiver chovendo, tem que ligar o limpador, tem que olhar os carros que estão na minha volta, tem que ver o trânsito, tem que graduar a velocidade, tem que ver sinalização. É muita coisa para fazer, para mover o carro do lugar, gente. Ou seja, é muita coisa que você tem que fazer para você chegar na sua causa. E não fique focando numa coisa só, senão você não sai daí. Não, eu só vou fazer isso, quando eu acabar isso eu faço aquilo. Gente, vocês têm a capacidade de cocriação, de executar várias coisas ao mesmo tempo. Vinícius, você está indo contra o que o pessoal ensina, eu sei. E eu me responsabilizo por isso. Mas eu estou provando que não adianta ficar focando numa só coisa. E ainda pego o texto bíblico para justificar isso também. Eclesiastes 11:1 vai dizer assim, ó: diversifica tuas entradas. Porque no dia que faltar uma colheita de um canto, está entrando de outro lugar. Mas as pessoas querem ter só uma entrada, focar em apenas uma coisa. Sabe qual é o meu foco? Meu foco é na minha causa. Qual que é a minha causa? É o meu destino. Então, quantas coisas eu tenho que fazer para chegar no meu destino? Porque o meu destino deixou de ser uma coisa, ele agora é uma causa. Vocês estão entendendo isso? Faz sentido para vocês? Está trazendo... Fala para mim aí, está trazendo clareza. Eu quero caminhar por fim aqui agora. Muita clareza. Claro. Fala, pode falar, Renata. Então, o meu maior obstáculo é essa multipotencialidade que eu tenho. Porque eu tenho diversos focos. E até eu vou no caminho. Eu consigo contornar os obstáculos que aparecem, mas se
eu olhar por um outro papo e achar que ele está mais bonitinho que aquele, eu vou lá primeiro e eu acabo abandonando um monte de coisa pelo meio do caminho. Então, Isso é muito projetos comum. eu tenho um leque diverso de projetos, inclusive empresas. Eu tenho 2 empresas e eu não estou dando conta de nada e não estou tendo retorno justamente por conta disso. Renata, tu já conseguiu assistir algumas aulas anteriores? Todas, assisti todas. Tu chegou quando aqui no grupo? Eu cheguei. Eu sou esposa do Francisco, então ele me convidou, eu estou aqui. Ah, que legal. Renata, ó, sabia que você é a número 1000 do seguidor do Instagram. Jura? Você completou o número 1000 do me seguindo no Instagram. Ó, isso tem um Porque o número 1000 significado pra mim muito forte, hein? o número 1000 é um número emblemático, né, gente? Aí quando bateu o número 1000, eu fui ver quem era. Quando eu vi, era a Renata, mas eu não sabia que era você. Que legal. Que massa. Renata, deixa eu te falar um negócio. Depois preenche o formulário que tem lá. Já preenchi. Tá, show de bola. Então vai chegar na sua vez. A gente vai ter um momento com você. Mas esse seu drama é o drama de muita gente também. Mas agora pensa comigo numa coisa. Eu tô dirigindo. Com o objetivo de chegar no lugar. Minha causa é destino. É sair de um ponto para o outro ponto. E eu tô agora com várias coisas. Multitarefa, feito você falou. Eu tenho que agora ajeitar olhar o retrovisor. Se eu não olhar o retrovisor e voltar para o meu foco de causa, eu vou bater. Se eu ficar nele. Então tem coisas que tem que ser abandonadas mesmo. E tem coisas que não podem ser abandonadas. Imagina você dirigindo e ficar o tempo todinho olhando para a marcha que vai passar. Você vai bater. Eu não posso. O que tem que ser abandonado? Aquilo que você tem que entender o time de cada coisa. Tem coisas que tem gente que olha e diz assim. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Como é que eu faço para ler um livro, por exemplo? Alguém diz assim, mas Vinícius, esse livro que você está me indicando é muito bom, mas eu tô com uma lista de livros que eu não li ainda. Quando eu ler tudinho, eu vou ler esse daqui. Só que os livros que a pessoa tá para ler, às vezes ela tá desconecto com a missão da causa do destino dela. Aí ela tá esperando acabar para poder ela focar em todas as coisas, concluir tudo, para depois pegar aquele que talvez é o que vai fazer sentido para ela. Como é que eu, Vinícius, faço? Eu não tenho problema nenhum de abandonar as coisas. E eu sou o cara que eu foco muito no resultado, foco muito no processo, foco muito no hiperfoco. Eu amo o micro resultado. Só que o que é que eu faço? Eu abandono muita coisa também. Eu olho e digo assim, isso aqui não faz mais sentido, solto. Um livro, por exemplo. Eu pego o livro para ler. Você pega e diz, Renata, Vinícius, esse livro aqui é bom. Isso é bom. E bom em quê, Renata? Você tem que ser específica para mim fazer eu ter interesse de ler. É bom nisso, nisso. Massa. O título me ganhou. Eu compro o livro. Se a contracapa não me fizer ler a próxima página, eu não termino o livro. Eu simplesmente digo assim, não, isso aqui deixa ele guardado aí, depois eu volto. Eu vou para aquilo que está fazendo sentido para o meu momento. Eu tenho que soltar o retrovisor e pegar na direção. Agora, tem coisas que a gente está fazendo que faz muito sentido com a causa, só que ela está desarrumada. Tá aqui o Francisco que mexe com obra. Imagina se Francisco for um cara bagunçado na obra. Ele queira sentar o telhado antes de levantar a fiada de tijolo. Como é que ele vai conseguir? Não, ele chega pro dono da obra e diz assim, pode encostar o material. E eu começo pelo quê? Ó, eu vou precisar da telha, das madeiras, vou precisar de tudo isso e areia, cimento, tijolo, ferro, vergalhão. Mas você vai começar a fazer o quê agora? Eu preciso cavar a base. Para que eu quero a telha agora, gente?
Então, tudo tem uma ordem. A ordem era o passaporte. Então, vamos para o passaporte. Qual é a próxima? A gente faz a primeira e depois vê qual que é a próxima. O próximo passo, qual que é? Qual é a sequência do próximo? Porque a gente precisa do plano. Só que a gente dá nó na gente mesmo. Eu falei ontem, eu acho que foi para... Nem me lembro isso, mas eu falei isso ontem. Para quem foi, eu não me lembro agora. Mas falei assim, a gente acorda com um plano de dar um nó na gente, cara. A gente acorda com um plano mirabilhoso. Nossa, agora eu vou fazer um negócio. Vai ficar maravilhoso. E aquele plano é para me lascar. Para me tirar da rota. São as distrações. São as coisas que vão tirando a gente do nosso objetivo central. E qual é o objetivo central? Sabe por que isso acontece, Renata? E aí eu tô falando, Renata, e muito bom, Renata, essa sua contribuição aí, porque isso é o problema da grande, esmagadora maioria das pessoas. É porque elas nem sabem o que elas querem. Por não saber o que eu não quero, o que eu quero, eu não sei o que eu tenho que fazer primeiro. Para o Francisco é fácil, porque ele sabe que ele tem que construir aquela casa que está no papel, ele tem que fazer ela ser materializada. Então ele sabe que vai precisar de telhado, mas ele sabe que não pode mexer no telhado agora. Por isso que eu dei o exemplo da construção. Mas, turma, é até conteúdo da clareza, mas eu vou trazer aqui para vocês. Pensa comigo, todo mundo foi criança. Todo mundo sabe o que é um quebra-cabeça? O quebra-cabeça, para montar, a gente precisa conhecer a capa para ter um gabarito. Poxa, eu quero montar a imagem do Vinícius, aqui, o retrato aqui do Vinícius, e o Vinícius tem uma parede preta atrás dele, tem 2 furos na parede, tem um negócio aqui, e tem uma coisa mais preta do lado de cá, ele tem óculos, então ele tá aqui, a grande imagem na sua frente. Aí você abre a caixa, tá um monte de pedacinho. Só que as coisas diferentes, elas se encaixam para compor a imagem que você está montando, que é o teu destino, a tua causa, ok? Tá aqui o frame do que você está fazendo. E você tá com a peça que você está separando as cores. A gente começa separando pelas cores, normalmente. Aí começa pelas partes periféricas, você vai pelas bordas, né? Porque só tem 3 lados, fica mais fácil, a gente vai por eliminação. A gente tem a facilidade também de complicar e também de facilitar. Então, a gente vai por eliminação. Aí, daqui a pouco, o que acontece? Eu tô com a peça na mão, querendo encaixar. Só que a peça, ela é rosa. Aonde que tem uma cor rosa nesse frame aqui? Nessa imagem? Eu não estou montando a imagem do Francisco. Estou montando essa aqui. É rosa a sua camisa, Francisco? Goiaba, sei lá. É meia roxa. Pronto. Onde que tem a peça roxa na história? Não tem. Onde que tá a verde da camisa da Estela? Onde que tá o azul do Jailson? E eu tô com ela na mão querendo encaixar. Gente, isso aqui é a peça divergente do que eu tô fazendo. Eu posso trabalhar com as diferentes, mas não com as divergentes. É peça do outro quebra-cabeça. É para eu montar o frame do Jailson, da Estela, do Francisco. Mas o que eu estou fazendo agora, a minha causa é essa aqui, ó. Eu tenho que achar a amarela. Eu quero começar a montar a camisa amarela dele. Ah, mas a camisa amarela ainda não chegou nessa parte. Não tem problema, mas ela faz parte do jogo aqui. Deixa ele aqui. Vai chegar o tempo. Eu primeiro tenho que começar na base, fazer as estruturas, subir a fiada de tijolo, subir outra fiada de tijolo, subir a parede, para depois botar o telhado. Então, às vezes, eu estou querendo montar o rosto, só que para eu montar o rosto, eu comecei pela camisa. Então, deixa eu terminar a camisa para começar a ver a clareza do rosto. Aí eu tô com a peça do óculos, querendo encaixar
no lugar da camisa. Vai ficar um desenho diferente da realidade. Vocês estão entendendo esse exemplo? Bem bobinho, mas isso é didático para a gente olhar no dia a dia e dizer assim, por que é que eu estou insistindo com essa peça que não tem nada a ver com o jogo? Me fala por que eu estou insistindo. Vai lá, Everton. Vocês entenderam isso, gente? Tem coisa que você está fazendo, Renata, que está tirando você do jogo. Você está com a peça na mão, querendo encaixar num jogo que não é do jogo. Isso é você, é qualquer um. E aí não avança. E por não avançar, sabe o que, é que vai acontecer? A gente fica frustrado, pois esse jogo é muito difícil. Não dá não para montar, não. Aí chega uma criança para ajudar a gente, ela vai no amarelo. Ela não tenta encaixar no preto. Ela fica na parte amarela. Puf, encaixou. Ah, achei aqui a peça. Ela encontra os diferentes para se encontrar. O que vocês precisam fazer, gente? Vocês precisam saber, caminhando aqui por fim, para a gente acabar. Vocês precisam pegar e entender qual é a causa de destino. Onde vocês estão, o quão longe está. Tem que medir isso, tem que fazer, tem que colocar data em tudo. Tempo para tudo. Não vai chegar nunca se a gente continuar uma viagem que não tem fim. Todo projeto tem que ter começo, meio e fim, tem que acabar. Por isso que a gente vai embora um dia, a gente vai morrer, vai passar daqui. Esses dias eu postei um vídeo falando que o povo... mas eu vou falar isso aqui, só porque eu acho que vai edificar vocês. A gente às vezes fica achando o seguinte, a gente aprendeu, por onde a gente passou, que Jesus está voltando. Todo canto, toda religião que acredita em Jesus diz assim, ele está voltando. Mas voltando de onde que não chegou ainda? Desde quando eu me entendo por gente que eu escuto isso. Se está voltando e não chegou ainda, ele está atrasado. E aí eu não dou conta para esperar a volta dele. Eu fico fazendo qualquer outra distração. Só que a Bíblia não está dizendo que ele está voltando. A Bíblia está dizendo que ele virá. E ele vai chegar de repente. E esse de repente me faz entender que eu preciso estar preparado. E para estar preparado, porque eu quero me encontrar com ele, pronto. É a mesma coisa. Só que se a gente não tem um ponto de destino definido com o tempo, com as prerrogativas necessárias para eu chegar no lugar do que eu preciso aqui, no passo a passo, da escadinha da construção, eu não vou chegar nunca. E isso frustra o coração. E por frustrar o coração, sabe o que acontece? A gente adoece. Adoece até patologicamente também. Adoece emocionalmente. Adoece patologicamente. Adoece até de forma crônica. Por quê? Porque não chega. Mas não chega por quê? Porque eu não organizei as coisas que tem que ser feitas. E também não executei. Eu fiquei só no plano. Não adianta só o plano. É até melhor. Então, assim, entendam isso, por favor. É melhor até que nem planeje, mas faça. E aí você vai ajustando a rota. A gente faz muito isso aqui, enquanto equipe. A empresa da gente faz muito. A gente não planeja muito, não. Cara, tem que fazer isso aqui, bora, vamos executar. A gente começa a construir as coisas no meio do caminho. E quando vê, saiu. Por sinal, várias foram as coisas que eu fiz que eu não planejei. E eu não estou dizendo que não é para planejar. Planeje. O ideal é que se planeje. Mas tem coisa que não dá tempo. Tem coisa que não dá tempo. Tem coisa que você precisa... Cara, faz. Fazer o quê? Se move, sai daí, se levanta, faz alguma coisa. O quê? Não, no movimento você descobre.
Quantas foram as vezes treinamentos que eu consegui montar, sabe como? Correndo. No movimento. O movimento me fazia pensar, eu ficava oxigenando meu cérebro, quando eu via, puf, saía uma ideia assim, que eu dizia assim, caramba, vou por esse caminho aqui. Ó. Então, às vezes, a gente precisa estar também só se lançar, se mova, como também entender que o tempo de descanso é sadio e importante, mas se ficar descansando demais, adoece. Faz mal. A cama, ela é muito boa e tem que ser usada, mas ela não pode passar mais do tempo necessário, porque senão ela também é uma distração e um veneno na sua vida. Ela está roubando você do seu destino. Ela é alguém que está tirando você do seu foco. Ela é algo que está tirando você do seu foco, da sua causa de destino. Como que a gente vai resolver isso? Para onde vocês vão? Onde vocês estão? O que vocês precisam? Quem pode ajudar? Como vocês vão fazer? Quais as informações necessárias você precisa? É meter pergunta. Vocês entenderam isso? Se não fizer isso, a vida não vai sair do lugar. Lamento. E outra, ainda digo mais, ela vai piorar e muito. Porque tudo progride, tanto a coisa boa como a ruim. Não estou querendo fazer medo a vocês, mas é jogar limpo. Não fizer, tem consequência. Fizer, tem também. Mas faça por ter consequência do que você quer. Vai ser muito melhor, gente. E vocês podem. Vocês conseguem. E de pensar, né, Vinícius, que nós estamos aonde estamos porque não fizemos nada. Nós Sim, estagnamos. às vezes, a maioria das vezes sim, mas às vezes nem é. Às vezes a gente é só vítima do sistema mesmo. Quando vê, a gente foi acometido por isso. Um carro bateu em mim, torou minhas pernas, às vezes eu não posso mais andar. Eu não sou o culpado. Mas lembra da aula da vítima? Mas eu não quero saber se eu sou culpado ou não. Eu vou me responsabilizar. Eu vou arrumar uma cadeira de roda e vou andar. Entendi. Porque se o cara for pagar a pena, maravilha, ele pagou. Mas se ele também não pagar, não vai me trazer as pernas. O que vai trazer meu movimento é a cadeira de roda, é a muleta. É eu pegar e olhar e dizer assim, eu vou sair daqui. Sim. Porque muitas das vezes a gente que se colocou naquele lugar, mas tem coisas que a gente não se colocou. Tem coisas que nos colocaram. Tem pacote que botaram no colo da gente e a gente simplesmente pegou e, putz, tô pagando uma conta que não é minha. Bem-vindo à vida. A gente vai pagar muita conta que não é nossa. Mas não chora, não reclama, paga e fica livre. Você é muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Beleza? É uma das coisas realmente, só para não tomar muito Pode teu falar. tempo. Quando eu tive um diagnóstico, disseram, olha, você tem essa doença aqui, essa enfermidade, não é transmitível, é só uma doença autoimune. E você vai ficar dependente dessa medicação. E se você não tomar essa medicação, você vai ficar, sentir dores e etc. Naquele primeiro instante, eu me paralisei. Mas, em seguida, esse foi você falando, eu só me encaixando na minha vida, né? Aí eu disse, caramba, o que eu vou fazer diante disso? Eu vou ficar tomando essa medicação o resto da minha vida? Ou eu vou levantar? Aí comecei a investigar. E quando eu comecei a investigar, eu descobri que a atividade física melhorava. Isso. Hoje tem 2 anos que eu não tomo a medicação. Nossa, olha isso, Eu gente. não tomo porque eu não sinto dor e eu estou bem. De uma porque... doença autoimune. Isso, de uma doença autoimune. Eu tomo parcialmente uma outra medicação, mas eu não sou dependente da outra que eu ia ter que ficar. Aí uma eu Isso tomo, é muito sério, cara. Isso é mas muito a sério. outra não. E aí eu comecei o quê? Aí o pessoal, olha, você não vai dar conta e tal. Eu comecei fazendo pilates. E eu não satisfeita, faço hoje. Então tem 2 anos e meio que eu faço pilates.
e tem 1 ano e 1 mês de academia. Então, para mim, se eu tivesse parado lá atrás, o meu cabelo não crescia. E você tinha motivo, você tinha um laudo médico para É, pegar e estacionar lá. sim, sim. Vocês entendem isso, gente? É, Ela podia ter ficado lá, mas ela entendeu que aquilo ali não era o lugar para ela pousar e ficar, fazer morada. Era uma questão só momentânea. O que você está vivendo pode ser sua definição de morada, como pode ser um lugar momentâneo. Aí a gente precisa tomar essa decisão. Isso pode virar o jogo da nossa vida. Às vezes a gente também se expõe muito, sabe, aqui, a coisas que não vão acrescentar. A gente conversa com quem não devia, fala do assunto que não devia, assiste o que não deveria. A gente se expõe demais a isso. E, turma, priorize mais a vida de vocês. Vocês têm valor. Perde muito tempo com que não agrega nada, né? Com o que não agrega. É que a gente começou até falando isso. Às vezes você está vendo um filme que não precisava ver. Vinícius, tu não vê filme não? Vejo. Mas até para ver filme, até para me distrair, eu boto atenção. Como é que eu boto atenção? Sabe qual é o filme? Você falando, eu dei o exemplo da cadeira de roda, eu lembrei disso. Assisti um filme chamado Pódio para Todos. É um filme só de pessoas com problemas físicos, mutilado, um monte de coisa. Às vezes nasceu assim, só que essas pessoas, elas decidiram fazer Paralimpíadas. E aí o filme é sobre isso. Cara, o filme arrebenta com a gente que tem perna, que tem braço, que tem cabeça. Porque os caras não estão parados no problema. Eles encontram uma forma de... Aí você vê, Vinícius, eu amo ver filme documentário, coisa que vai me inspirar. Se eu ver que não vai me inspirar, eu passo. Não quero ver, não. Outra coisa, que às vezes a gente faz por educação, a gente pega e diz, eu vou ver. Isso é ruim, viu? Eu vou ler. Eu vou fazer. Não diga que vai fazer se não for fazer. Sabe por quê? Eu tive um caso, olha só como isso é sério, turma. Eu tive um caso de uma pessoa que estava com sobrepeso, beirando a obesidade. A gente já tinha feito um monte de coisa, os exames tudo bom, foi no endocrinologista, tudo bom na pessoa. Caramba, o que tem que essa pessoa que a gente não tá conseguindo romper? Aí eu disse, me diga uma coisa, você se compromete muito com tudo e com todos? Sim. Comecei a fazer teste, eu disse, esse filme é bom, na verdade, esse filme é bom, assiste, esse livro é bom, lê, vou ler, vou fazer. Aí eu fui e perguntei depois, você se compromete muito? Comprometo. Como assim? Não, coisa besta. Aí eu vou fazer. Isso está criando essa obesidade em você. Porque você está se comprometendo, não faz, só que você descarrega isso no seu organismo. E você está adoecendo. Mas, Vinícius, uma besteira dessa. Porque a gente está comprometendo, não está fazendo, a gente está perdendo crédito, a gente começa agora a somatizar em nós. Aí o corpo começa a gritar. Lembra que eu falei que às vezes vira doença? Pode ser que venha uma condição dessa. Porque simplesmente a gente não sabe, não fala os nãos que precisa ser dito. Não escolhe o que está dizendo que vai fazer. Porque simplesmente cada um que chega na tua vida pega e diz, o destino agora é esse. Aí tu, beleza, eu vou fazer. O destino agora é esse. Beleza, eu vou fazer. O destino agora é esse. E cadê você no teu destino? Por isso que eu defendo a ideia de que primeiro eu, depois você. Mas Vinícius é grosseiro. Talvez seja, para quem não tem maturidade para ouvir. Mas se eu não estiver bem, eu não consigo atender você. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu foquei primeiro em mim. Para depois eu olhar e dizer assim, agora eu consigo falar com A, com B, com C. Porque primeiro eu, depois você. Isso é um princípio.
Até, de novo, a Bíblia fala isso. Ele pega os 10 mandamentos e diz assim, vou deixar só 2, já que vocês têm tanta dificuldade de cumprir os 10. Ama o Senhor teu Deus, ama a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, para amar o Jailton, eu tenho que amar Jailton com a medida que eu me amo. Para eu amar cada um de vocês, eu tenho que primeiro me amar. Senão eu não vou amar vocês, eu vou destilar veneno que eu tenho. Eu vou sangrar em vocês. É o que muita gente tem feito. Mas se eu for saudável, eu vou tocar em vocês e a doença vai sair. Se eu for doente, eu vou tocar em vocês e vocês vão ficar infectados. Igual um vírus. Porque eu entendi que para eu poder fazer pelo outro, eu tenho que primeiro fazer para mim. Senão, é 2 cegos querendo guiar um ao outro. Vai dar merda. Vai cair no abismo. Outro texto que, inclusive, está na Bíblia. Imagina, 2 cegos guiando um ao outro. 2 pessoas padecendo, passando necessidade, um pedindo esmola um para o outro. É muito bonito. Uma vez eu fui andar de metrô na minha cidade para mostrar à minha filha como que era o nível de solidariedade das pessoas que têm menos dinheiro. Elas dividem o pouco que têm. Vocês já perceberam isso? Pega um trem lotado, um metrô, um ônibus, e vê que o povo está tudo com dificuldade, mas entra uma pessoa com mais dificuldade, já começa o povo a se coçar assim, ó. Aí junta uma moedinha e quando a pessoa passa, nem fala nada, nem se falam. Simplesmente já cata um dinheirinho, já bota na mão do outro e diz assim, essa pessoa parece estar pior que eu vou tentar ajudar de alguma maneira. Mas se ela não tem, ela precisa fazer o quê? Bota aqui uma moedinha. E vocês não precisam viver de esmola. Porque vocês têm capacidade para fazer. Vocês estão aqui. Por sinal, todos vocês aí têm uma aula no Restart Financeiro que eu vou liberar para vocês. Depois vocês me pedem, que é a condição de mendigo. Se bem que eu acho que eu vou trazer ela para o resgate. Tá bom, turma? Vocês querem fazer alguma pergunta? Fala para mim. A minha parte está tudo tranquilo. Estela. Entendido. Estela quase me bota para dormir com esse carinho todo na cabeça do Gilberto aí. Fala, Estela. Quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Não, ficou bem esclarecido. Até eu estava comentando com o Gilberto antes sobre isso, né? Que a gente foi no mercado antes, e aí eu disse para ele, eu tô com umas ideias aqui na minha cabeça, mas ainda são ideias, mas eu tô em busca de colocar elas em prática, né? Isso é muito bom, ó. Pega as ideias e bota ela no lugar de confronto. Isso. Com pergunta, mete pergunta nas ideias. Para que você quer isso? Quanto tempo você quer isso? Qual o significado que isso vai representar na sua vida? Qual é o motivo real que você quer essa ideia acontecendo? Porque tem coisa que a gente quer, que a gente olha e diz assim, quer ver? Eu vou te dar um exemplo disso. Quantas são as vezes, Edson, qual foi o carro que você quis ter e você não teve per sua vontade? Rapaz, difícil. Vocês nunca tiveram isso, gente, só foi comigo. Eu realizei sem ter, só passou o tempo e passou. Eu falei carro porque era mais fácil com o homem, mas assim, eu queria muito ter por exemplo, uma Mercedes. Depois, passou o tempo, eu disse, cara, eu não quero mais não isso não. Ah, já aconteceu, sim. A vontade dá e passa, gente. Só que a gente precisa aprender a confrontar elas. Para pegar e dizer assim, peraí, isso aqui não é só uma vontade que vai passar, não. Isso vira um desejo ardente, aonde eu vou fazer de tudo para acontecer. Porque eu tenho convicção de que aquilo tem significado com a minha causa. Tem que conectar com a causa, turma. Vocês entenderam esse negócio da coisa e da causa?
Ficou claro para você, Renata? Ficou claro. Fala para mim, é chato isso, né? Mas toda vez eu vou pedir isso a vocês. Sabe por quê, gente? É porque isso aqui a gente está juntando material para poder usar até o testemunho de vocês para poder a gente alcançar outras pessoas. Mas fala para mim, em uma palavra, o que significou essa aula para vocês aí? Cada um aí de vocês, de novo. A gente perguntou antes e eu queria te perguntar aqui, Jailson, o que significou essa aula para vocês? Eu fico satisfeito por cada momento que a gente passa aqui, né? Mesmo cada assunto abordado, o quanto a gente aprende. Então, eu acho que a aula é show. Significa aprendizado sempre. Cada vez que a gente tem aqui um momento desse, mas a gente sai mais maduro, mesmo que a gente tenha, né? Assim feito você citou aí no meio da apresentação, que aqui já tem um bocado de gente mais maduro, né? A maioria aqui é tudo mais maduro, mas a gente vê que a cada encontro que a gente sempre agrega mais alguma coisa, a gente aprende muito mais. Porque a gente está sempre, se a gente entender que a maturidade é um estilo de aprendizado, também a gente começa a evoluir sempre. Eu também, cara, eu só vivo aprendendo. Eu instalei um modo em mim que é chamado assim, ó, o modo aprendiz ativado. O que é o modo aprendiz ativado, Vinícius? Eu estou disposto a aprender em tudo, o que fazer e o que não fazer. Tem muita gente que me ensina o que não fazer, inclusive. Eu, antes de terminar, de entrar na aula aqui, eu tinha acabado de terminar de ler o livro que você me indicou lá, e aí juntou uma coisa com a outra, é maravilhoso. Bom demais, cara. Bom. Valeu. Estela, fala para nós aí, o que representou essa aula para você hoje? Eu acho que clareza, né? Abriu mais a visão da gente. No aspecto, assim, amplo, né? Abre a visão da gente, de a gente conseguir enxergar o foco, né? A direção, aonde você quer chegar, né? Top. Não ficar parado no tempo, né? Não ficar parado onde você está, mas você correr atrás e chegar lá onde é o teu objetivo, né? Sim, com certeza. E você, Renata, o que representou para você? Renata, satisfação imensa ter você aqui, viu? Vocês todos, mas vocês já ouviram isso de mim. Agora a Renata foi a primeira vez, por isso que eu estou falando para ela. Muito obrigada. É muito bom estar aqui com vocês. Renata também. é número 1000. Então, o tema da aula resume o que você trouxe para mim, direcionamento. Eu até comentei isso com o Francisco hoje cedo, né? Porque eu falei, ontem eu assisti 3 e hoje eu assisti as últimas 2 que faltavam, né? As aulas passadas. E já tem 12 anos que eu estou nessa caminhada de busca de autoconhecimento, de formações. Então, assim, maravilha. Tudo, às vezes a gente ouve mais do mesmo. Mas você me trouxe um direcionamento e fez com que eu olhasse para os meus produtos de uma forma diferente. Perfeito. Né? E aí, assim, deu um estalo muito bom. Eu sei que eu preciso de muito ainda. Quero muito falar com você, né? Porque eu preciso ajustar algumas coisas dentro da minha vida, principalmente emocional e tal. Mas você me trouxe muito direcionamento. Muito bom, muito bom. Turma, Edson, Iane, pega o contato de Renata, porque é o seguinte, eu tenho prioridade, vocês todos são prioridade, mas quando é casal, eu tenho um negócio diferente com casal. Então, assim, se ela é a esposa de Francisco, eu queria que a gente encaixasse ela mais rápido para a gente atender ela. Beleza? Por quê? Porque imagina só a potência que é. Eu estou trabalhando com o Francisco e trabalhar com o Renato, e depois a gente vai botar os dois juntos. Isso aqui, a explosão é violenta, gente. É absurdo isso. Por sinal, quem tiver marido e mulher quiser trazer, traga, porque a coisa toma uma outra proporção. Vocês não tem um ditado que diz assim, não tem como desver o que foi visto. Não tem como vocês serem mais o mesmo depois que passa por cada aula dessa. Eu sou muito intencional no que eu faço. E Gilberto também. Gilberto que está aí. Se você quiser, Gilberto, vamos agendar para poder a gente ter um momento nosso para a gente conversar, porque para a gente fazer essas coisas de forma mais acelerada. Beleza?
Só um pouquinho. Ele deu uma saidinha, mas tu repete aqui para ele. Gilberto, se você, eu estou falando da importância do, eu acabei de falar que Renata, ela é esposa do Francisco. Eu já estou trabalhando com o Francisco e Renata, eu vou dar um jeito de atender ela mais rápido. Se você quiser, por você também estar com Estela, então a gente vai poder priorizar você também para a gente fazer uma explosão mais rápida na vida de vocês. Então, se quiser, só sinaliza que aí Edson e Yane, do pessoal do suporte, já vai entrar em contato com você para a gente já marcar isso o quanto antes, tá bom? Beleza. Fala para mim aí, já aproveitando, Gilberto, o que representou essa aula para você? Foi boa. Boa. Boa o quê? Foi interessante, foi boa. Deu uma direção. Boa. Me deu direção, me ajudou. Top. Eliana, para você. Para mim, eu vou repetir o teu jargão. Ela foi para mim o meu caminho, o meu guia hoje, né? Porque imaginava eu que estava tendo direção e descobri hoje que eu não tinha nada. Mas, ouvindo essa aula, eu tive a visão macro e a micro. Então, foi maravilhoso. tudo para mim. Maravilhoso. Tá? Francisco, manda bala. E você, o que representou essa aula para você? Para mim, tudo é novidade, tudo coisa, tudo falas aí, as falas que vocês falaram, para mim, já é o que eu posso dizer também, né? Tudo é um aprendizado, tudo é uma coisa nova, né? Para mim continuar aqui e estar aqui, até conseguir fazer a Renata participar também aí, né? E a gente tá mais pertinho que todo mundo, né? Eu tô no quarto, ela tá na sala. Top demais. Mas, Francisco, então, você no começo falou que estava perdido. Isso te trouxe deu um norte para você, essa aula de hoje? Deu uma direção? Sim, até eu falo sempre para Renata que eu não gosto muito de informação na minha cabeça, que deixa eu confuso, né? Então eu fico mais perdido. Mas dentro desse perdido, eu vou me entendendo sozinho, vai né? se achando. Vai se achando junto aí, eu vou supor, eu e o meu pensamento vai se achando aos poucos, mas perfeito. Só de eu estar aqui e continuar junto com vocês, para mim já é uma vitória, porque eu nunca consegui ficar em coisa nenhuma. É tipo assim, entra em algum lugar, vê ali um pouquinho, já sai, já não interessa mais, e aí acaba não participando de nada. Muito interessante. Isso que o Francisco falou, turma, isso é muito sério, porque assim, a gente não adianta só estar... eu sei que é muita informação, tá? Mas é que, assim, ainda tem muito mais. Só que se eu também abrir toda a vazão, eu vou encharcar vocês de informação e vai matar a plantinha. Imagina você aguando uma planta com uma mangueira de incêndio. Mas aqui, de todo jeito, não é uma mangueira conta-gota. Eu estou jogando, eu estou mandando informação valendo. Só que, assim, faz isso que o Francisco disse, deixa sentar a água e depois a plantinha vai bebendo a água do jarro que vai dar certo. Eu sei o que estou fazendo aqui também, tá? Edson, fala para... E você, Edson, o que é que... É literalmente o tema da nossa aula de hoje, né? Uma direção na jornada procurando meu propósito, né? Não procurando, porque já tem um propósito, mas em direção a ele. Então, estar sempre em caminho através de direcionamento de outras pessoas, né? Que a gente tendo mentores, a gente tendo pessoas que estão no mesmo propósito que a gente acaba, a gente fala atalhando, né? A gente atalha o que a gente está procurando. Então, eu vejo como essa questão da direção nessa aula de hoje aí. Top, cara. Quer fazer alguma colocação para o pessoal também, alguma instrução aí sobre o projeto? Tem alguma coisa que você queira fazer? A Renata pode chamar a gente lá tem os canais lá, tem o meu contato, tem o contato da Anileide, tem o suporte. Pode entrar em contato com qualquer um dos três, se um te responder, com certeza o outro te responde, tá? E pedir também, né, nosso clichê de sempre, o grupo vou abrir o grupo para vocês darem
os depoimentos da aula sobre hoje aí, como que foi o direcionamento para vocês hoje aí. Top. Maravilha, turma. Gilberto também. Gilberto, tem uma outra coisa, pode falar. Tem uma outra sugestão aí, né, que eu vejo que o pessoal está bem engajado, tá trazendo pessoas novas. Sempre tragam pessoas novas. Boa. Entendeu? Não vou falar para 5, não, porque 5 é pouco, né? Transborda para 12 pessoas. Pega o link que está no grupo, manda para quem você achar que vale a pena estar aqui junto com a gente. Pode compartilhar, não tem problema nenhum, eu autorizo a entrada aqui, não precisa estar no grupo. Entrando aqui, a gente manda entrar no grupo também, né? Pede para poder estar no grupo para receber todas as informações, mas sempre transborde, né? O que se você tá servindo para você, às vezes serve para outras pessoas também. Isso. Para poder convidar as pessoas, tem que pegar o link da página de inscrição, né? Não, mas por exemplo, não consegui mandar o link da página de inscrição, manda o link da aula mesmo, que acontece toda quarta, a gente manda lá o link com o textinho pronto, é só você copiar o texto, tudo junto e enviar para as pessoas. Leva menos de um minuto aí se você selecionar várias pessoas aí, e para a gente agrega muito também, né? Para vocês Top. E para a pessoa que está vindo. Maravilhoso. É isso mesmo. Faz isso, turma. Por quê? Isso é importante. Quando a gente transforma-se por dentro, a gente precisa entender que a gente tem um ambiente onde a gente está. E onde a gente está, as pessoas possivelmente estão vivendo situações similares, que precisam do que a gente está conseguindo ter acesso hoje. E quando a gente faz isso na vida do outro, a gente acelera o processo dele, mas acelerando o do outro, a gente acelera também o nosso. Por quê? Lembra que eu falei agora da potência do que é casal? É a mesma coisa com o amigo, com o colega. Por quê? Porque é a pessoa do teu convívio. E, naturalmente, as pessoas que estão no nosso convívio, elas estão vivendo coisas similares por uma questão de adequação social mesmo. Às vezes você gosta de comer tal coisa, os seus amigos também gostam de comer isso. Às vezes você gosta de fazer viagem, seus amigos também. Às vezes você gosta de jogar, seus amigos também. Normalmente é isso. Então, assim, é muito comum isso acontecer. Tá bom? Forte abraço para vocês. Oi, pode falar. Cortando um pouco, o fato do Vinícius usar a mão, né? Se você está perto de pessoas que a mão de baixo está te puxando, não adianta nada você estar com a gente te puxando para cima, sendo que alguém está puxando o seu pé para baixo. Boa, isso, cara. Então, mude também o ciclo que você está convivendo aí. Às vezes as pessoas chegam para você e começa a desmerecer, né? Fala, você é louca, tá lá assistindo e tá perdendo seu tempo. Isso é o que mais acontece. E começar a ressignificar o que as pessoas estão falando, né? Sobre convívio, sobre seu dia a dia. Isso. Perfeito. Tá bom, turma. Beijo no coração de vocês. Quarta-feira tem mais. E vamos nos falando, tá bom? Show. Até quarta. Até. Valeu. Show. Boa noite. Até mais. Boa noite.